Olá, olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Filhos da Luz. Estamos chegando para a gente poder eh, raciocinar e fazer uma breve explicação. Creio que não vai demorar muito, você já viu quanto tempo deu de vídeo, mas em tese não será um vídeo demorado, é um ponto bastante direto, né? Como você deve ter visto no título já, a pergunta que a gente vai responder hoje é a seguinte: como ser filho de Deus? Com certeza você já ouviu por aí, né? A frase todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Será que todo mundo é filho de Deus? Então calma, não se assuste, né? Vamos desenrolar essa pergunta, ou melhor, vamos desenrolar essa resposta para a gente chegar numa conclusão, se todo mundo é ou não filho de Deus. Primeira coisa, todo mundo é filho dele no sentido de que todos foram criados por ele. Então, que todos são criaturas dele, né? É, filho nesse sentido de criatura, então nós não temos dúvidas, evidentemente. Todas as pessoas foram feitas por ele, foram criadas por ele, o ser humano foi criado por ele, então nesse sentido, todos são filhos de Deus, né? Agora, existe um outro aspecto, e aí nós temos que ponderar o seguinte: ser filho de Deus, por óbvio, significa tê-lo como meu pai. Óbvio. Ter um pai, né? Qual é o papel de um filho, de um verdadeiro filho, para com um pai? O filho obedece, o filho respeita, o filho ama, o filho honra, o filho escuta. Então, uma vez que, sendo filho de Deus, ele é o meu pai, então significa que ser filho de Deus significa obedecê-lo, né? Ser filho de Deus quer dizer, né? O filho de Deus, o que está incluso aí dentro? Obedecê-lo, amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, ouvi-lo. O que eu quero dizer com tudo isso? Como saber se eu sou ou não sou um filho de Deus? É muito simples. O verdadeiro filho de Deus obedece. O verdadeiro filho de Deus vive a vida do jeito que ele manda. Então não tem como eu dizer que eu sou filho dele se eu o desprezo, se eu não levo em conta as suas ordens, os seus mandamentos, os seus caminhos, né? Seria muito fácil dizer que eu sou filho dele e não tá nem aí para aquilo que ele diz. E não é essa a visão que a Bíblia traz para nós a respeito de um filho de Deus. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 12, do verso 46 até o verso 50. Se você tem uma Bíblia aí, abra, leia ou escreva aí, depois você leia com calma. Mateus capítulo 12, do verso 46 até o 50, nós lemos o seguinte: Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Olha o verso 50 agora. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como fazer parte da família de Jesus? Como fazer parte da família de Deus? Fazendo a vontade do Pai. Isso é um filho. Então, se você tem o desejo de ser filho de Deus ou filha de Deus, se você tem o desejo de fazer parte da família dele, não se esqueça disso. Dê ouvidos àquilo que ele diz através da sua palavra.
tenha a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua regra de fé e prática, como seu GPS, como seu manual de sobrevivência. Isso é ser filho de Deus, é dar ouvidos àquilo que ele diz, é caminhar nos passos dele, do jeito dele. Isso é ser filho e filha de Deus. Isso é fazer parte da família de Jesus. Esse é o seu desejo? Então, que você aceite esse convite que ele te faz, né, para fazer parte da família dele. Certa vez, um religioso chegou para Jesus e perguntou o seguinte: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta não faz muito sentido. Por quê? Pensa na sua família aí. O que você precisa fazer para ser herdeiro do seu pai ou da sua mãe? Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é fazer parte da família, é nascer. Você concorda? Para ser herdeiro, a única coisa que você precisa fazer é nascer ou fazer parte da família. Só isso você precisa para ser herdeiro. Então, como seria a resposta simples para esse religioso que perguntou para Jesus? O que farei para ser herdeiro da vida eterna? Ué, seja filho. Só isso. E aí vem a pergunta que nós estamos respondendo. Como ser filho? É que nós já falamos a respeito aí da obediência, de viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, se você deseja ser herdeiro da vida eterna, você precisa ser filho e filha. E você só será filho e filha se você, de fato, obedecer, se você viver a sua vida do jeito dele. Note, não estamos falando de salvação pelas obras, não é isso. Estamos falando de obras que se manifestam uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Uma vez que eu amo a Deus, que eu aceito o sacrifício de Jesus pela fé, que eu aceito a graça de Deus, isso me leva à obediência, isso me leva a uma nova vida de filho e filha. Então reflita aí, pessoalmente, até hoje, você tem sido filho ou filha de Deus? Se você disser que sim, amém. Continue nesse caminho, dando ouvidos ao que o seu pai tem a te dizer, as orientações que ele tem a você. Se você disser que até hoje você não tem seguido nesse caminho, que bom que você assistiu esse vídeo. E o convite hoje é para você, para que você aceite fazer parte da família dele, dando ouvidos àquilo que ele tem a te dizer, a te orientar, a sua palavra, né? Para que você herde a vida que Jesus te deu na cruz. Para que esse sacrifício seja real para você, para que a sua vida faça valer a pena o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Pense nisso e tome a sua decisão, porque você tem um Pai que está de braços abertos para te receber. Pense nisso, que Deus te abençoe e até a próxima.